Último ano, vamos para mais um vídeo. Turma, proporcionalidade, tá? Vamos iniciar com o estudo da razão. Quando comparamos duas medidas ou duas quantidades por meio de uma divisão ou quociente, dessa divisão é chamado de razão. Razão entre dois números é a divisão do primeiro número com o segundo diferente de zero. Indicamos por A sobre B ou A dividido por B. Isso aqui é uma razão. Lemos, razão de A para B. Razão de A para B, uma coisa para outra. Ou assim, tá? Uma razão pode ser expressa usando números na forma de fração, um exemplo, ou na forma decimal, 0,75, porque se eu dividir 3 por 4, eu tenho uma razão escrita na forma decimal ou uma razão escrita na forma de fração. Continuando. Observe o exemplo. Então, eu peguei um exemplo para vocês, bem simples, para vocês entenderem. Numa turma do 6º ano, há 15 meninos e 20 meninas. Qual a razão entre o número de meninos para o número de meninas? Observem que meninos é a primeira coisa que está escrito aqui na razão. Então, meninos em cima, tá? Na parte do numerador da fração. A razão do número de meninos para meninas. Meninos tem 15, meninas tem 20. Então, é na razão de 15 para 20, tá? Só que a gente vai simplificar, porque você sabe que fração se simplifica sempre. Dividindo por 5 dá 3/4, ou 0,75. Para cada 4 meninas, existem 3 meninos nessa turma, na razão de 3 para 4. Segunda, posso pedir isso aqui também, podemos verificar isso aqui. Qual a razão entre o número de meninas agora em relação ao total de alunos? Meninas para o total. Meninas em cima, total embaixo. Meninas tem 20. O total de alunos tem 35, porque somando os meninos com as meninas, 35. Na razão de 20 para 35, simplificando por 5, 4/7. 4 para 7. Para cada 7 alunos da turma, existem 4 meninas, tá? Então, isso é razão. Os termos de uma razão. Então, um exemplo aqui, na razão 4/5. Isso aqui é importante vocês saberem, porque a gente vai trabalhar mais tarde com essas palavras. O 4 é o antecedente e o 5 é o consequente. O numerador antecede, é o que vem antes, e o denominador é o consequente, é o que vem depois, na pergunta aqui. Depois a prof trabalha melhor com vocês isso aqui na aula, tá? Continuando aqui. Bom, seguindo, então, razão é aquilo ali, é uma fração, né? Nós vamos entrar na proporção. Eu tentei fazer uns desenhos aqui para vocês, enfim. Observe os quadros, são 2 quadros, cada um com uma flor. Esse quadro aqui é um quadro que tem as dimensões de 30 centímetros por 40 centímetros, e esse quadro tem as dimensões de 60 centímetros por 80. Então, eu escrevi aqui para vocês. A razão entre a largura e a altura do primeiro quadro é 30 por 40. 30 de largura e altura. A razão é de 30 centímetros por 40 centímetros. Estou analisando o primeiro quadro. O segundo quadro. A razão entre a largura e a altura do segundo quadro é 60 por 80, largura por altura. A primeira palavra que aparece é largura, então é o 60 em cima, e a altura do quadro, 80. Então, fazendo uma comparação da razão do primeiro quadro, que é 30 por 40, com o segundo quadro, que é 60 por 80, eu botei um sinal de igual. Essas duas razões são iguais. Por que são iguais? Até botei aqui para vocês no cantinho. Se eu simplificar os 60 e 80, eu tenho 30 e 40. São iguais. Ou seja, as razões são iguais, então nós dizemos que elas formam uma proporção.
eu tenho uma proporção entre essas duas razões. Isso é proporção, tá? Continuando. Logo, então, aqui, gente, proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, generalizando, tá? Coloquei aqui, ó, representamos uma proporção por A está para B, assim como C está para D. É assim que a gente lê. A está para B, assim como C está para D. Ou eu pego isso aqui e escrevo na forma de divisão. Tiro a fração A dividido por B igual a C dividido por D. A está para B, assim como C está para D. Lemos. Então, acabei de ler. A está para B, assim como C está para D. Agora, presta atenção nisso aqui que é importantíssimo. Os termos A e D, são chamados de extremos da proporção. E os termos B e C são chamados de os meios da proporção, tá, gente? Então, quando a gente olha a proporção escrita na forma de fração assim, fica mais difícil de identificar esses extremos e esses meios. Aí a gente usa isso aqui, ó. A prof colocou aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Aqui não tem problema. Não tem dificuldade de visualizar. Quem são os meios? O B e o C. Os do meio, ó. Quem são os extremos? Das extremidades, o C e o D. Fica mais fácil de visualizar quando a proporção está assim, escrita desta forma. Claro que aqui eu coloquei letras, a gente vai transformar essas letras para números. E às vezes eu coloco alguns números, vocês têm que achar o valor dos outros números, tá? Tudo bem? Vamos lá, então. Continuando. A propriedade fundamental de uma proporção. Nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Por exemplo, sejam as proporções. 3 está para 5, assim como 6 está para 10, ok? Olha o que a gente faz. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Observe que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quando eu multiplico assim em forma de x, né, eu obtenho o mesmo resultado. Isso nos permite concluir que, numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isto é uma proporção, nem sempre isso acontece, tá? Dados os números, por exemplo, dados os números A, B, C, D, agora generalizando, não nulos, não pode ser zero, nenhum deles, de modo que forme nessa ordem uma proporção, ó, A está para B, assim como C está para D, temos A vezes D é igual a B vezes C. Essa propriedade é a propriedade fundamental das proporções. Para tu saber se é uma proporção, o resultado tem que dar o mesmo no produto de meios e extremos. Ok? E aqui tem mais um último exemplo, né? Que eu coloquei, ó. 3 quintos, 3 está para 5, assim como 6 está para 8. Então, eu vou verificar se é ou não é uma proporção. 3 vezes 8 é 24 e 5 vezes 6 é 30. Observa que os números não são iguais. Então, eu escrevi, não é uma proporção, pois os produtos dos meios e dos extremos não são iguais. Então, não é proporção isso aqui, tá? São duas frações, simplesmente essa igualdade é falsa, não é proporção. E um terceiro exemplo aqui que a gente pode, como é que nós vamos fazer para calcular uma proporção, né? Determine o valor de y na proporção. Então, eu tenho aqui, ó, 3 está para 2, assim como y está para 46. Sabendo dessa propriedade que a gente multiplica os extremos e multiplica os meios, nós vamos encontrar o valor do y. Começando sempre onde tem a letra, né, turma? 2 vezes y, 2y, igual 3 vezes 46, 138, virou uma equação. Proporção vira uma equação. O y é 138 dividido por 2, o y é 69. Ok? Certo, turma? Amanhã na nossa conexão nós vamos copiar o vídeo, a prof vai explicar novamente.
Um beijo, até amanhã.